Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Pontinho e muito bem-vindos a mais uma Conectividade. No episódio de hoje vamos receber ele, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou falando do Edu Brincante! Oi! Olá! Eu sou o Edu Brincante e eu falo aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Pantanal. Oi, Pontinho! Oi, crianças! Nossa, que alegria participar desse encontro com tantos artistas incríveis do nosso país. Desde já eu te agradeço o convite, viu, Pontinho? Muito obrigado! Edu, como foi que você começou a contar histórias? Como foi que esse universo lúdico passou a fazer parte da sua vida? Eu comecei a contar histórias em um grupo chamado Trupe da Casa. A gente montava performances, apresentações que envolviam literatura, poesia, e a gente se apresentava em aberturas de eventos, em festivais, em escolas, em aniversários. Então foi uma época que eu guardo com muito carinho, assim, porque foi ali que tudo começou, assim, né? Foi ali que eu comecei a me interessar mais por essa arte da narrativa. Mas antes de fazer parte desse grupo, eu preciso contar um pouquinho da minha história até chegar nele. Quando eu tinha 11 anos, eu entrei num projeto social aqui da minha cidade chamado Casa de Ensaio. E a Casa de Ensaio é um projeto que oferece um curso de arte e transformação social para as crianças daqui de Campo Grande. Nesse curso tem teatro, dança, música, artes visuais, literatura, audiovisual, enfim, uma diversidade de linguagens artísticas que depois todas juntas são transformadas em um grande espetáculo com todos os alunos no palco. Então eu cresci com essa experiência de participar desse projeto. E quando eu já tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, eu fui convidado a ser educador desse projeto. E naquela época foi criado um grupo de ex-alunos, que também eram os educadores do projeto, que foi a Trupe da Casa. E que foram as suas primeiras referências e inspirações para esse trabalho? Olha, não tem como falar de inspiração sem lembrar da minha infância, né? Eu acho que já começou ali, assim. Eu cresci assistindo TV Cultura. Quem nasceu nos anos 90 teve o privilégio, né, de poder assistir a riqueza que eram os programas da TV Cultura. Então, assim, Castelo Rá-Tim-Bum, o próprio Rá-Tim-Bum que tinha o Senta Que Lá Vem História, a Bia Bedran já contava histórias ali também, então contava história com bonecos, com objetos, e eu ficava encantado de ver ela contando as histórias. Mas eu acho que tinha um programa que era o meu favorito, que era o Cata-Lendas, que eu acho que tem muito a ver com a proposta que eu trago no meu trabalho hoje, né? Que é com a cultura popular, com o folclore brasileiro. Então, assim, eu amava assistir os programas, assim, eu ficava impressionado, porque era como se fosse um espetáculo de teatro mesmo, né? Assim, na televisão você assistia toda vez uma história nova, uma lenda, e eu ficava impressionado com a produção, né? Imagina, naquela época era tudo muito artesanal, assim, então eu acho que, assim, foi uma grande inspiração que, com certeza, eu trago no meu trabalho hoje em dia. Mas, assim, depois de grande já, né, eu acho que uma das grandes, assim, mudanças que eu tive, assim, que me inspiraram muito a partir dali foi quando eu assisti o espetáculo do grupo Vento Forte, do Ilo Krugli, grande Ilo Krugli, que me emocionou demais, assim, eu fiquei muito tocado com o espetáculo deles. E eles contam histórias com bonecos, com adereços, com tecidos, com papel. Então acho que é um dos grupos que mais me emocionaram e que quando eu vi que era possível fazer um trabalho, né, assim, com tanta poesia como é o trabalho deles, eu acho que foi ali que eu falei, nossa, eu quero fazer isso, assim, sabe? Para ti, como é fazer um trabalho para o público infantil? Pontinho, ser artista da infância não é uma missão fácil. Muita gente acha que fazer trabalho para criança é fácil, você faz qualquer coisa e tá tudo bem. Mas a gente sabe que não é assim, né? Para fazer um trabalho para criança tem que ter muita pesquisa, tem que ter muito respeito e muito cuidado, porque a gente lida com um público que está num processo de formação para a vida, né? E é sempre uma grande alegria, um grande prazer poder fazer esse trabalho. Então, assim, eu busco trabalhar dentro dos meus espetáculos uma experiência para que as crianças possam sair dali felizes, né? Eu busco muito isso, assim, eu busco que elas sorriam, que elas se divirtam, que elas se encantem. Porque eu acho que é o que falta hoje em dia no mundo, né? Você tem noção de quantos livros
você já leu? Ou teria algum livro que possa nos indicar para leitura? Pontinho, apesar de ser virginiano, que gosta muito de fazer listas, de organizar tudo, você acredita que eu não tenho a lista do tanto de livro que eu já li na minha vida? Mas assim, como eu trabalho muito com a cultura infantil, eu gosto muito de consumir também essa literatura infantil, né? Eu sou muito apaixonado e fascinado por esse universo, então eu tô sempre me inspirando, me encantando. Então, como eu também dou aula para educação infantil, eu tô sempre em contato com esse universo, não tem como, né, eu fugir dele, porque é o que me encanta, é o que eu tô sempre, né, tendo contato no meu dia a dia. Gosto muito também das assombrações, de coisas de terror, de medo. Então, assim, sempre gostei desde muito pequeno, adorava as histórias de medo, de monstros e bruxas. Gosto muito dos seres mitológicos também, as fadas, as sereias. Mas eu separei aqui 2 livros que eu gosto muito, que eu tenho, assim, como livros que eu adoro sempre estar relendo, sempre estar pesquisando neles. Esse aqui que é o Contos Tradicionais do Brasil, do Luiz da Câmara Cascudo, que eu amo de paixão, porque aqui é como se fosse uma bíblia dos contos populares do Brasil, então é muito legal. A gente tá sempre em contato com esses textos e essas histórias, então aqui é sempre minha grande fonte de pesquisa nesse livro aqui. E também, como eu falei que eu gosto de histórias de terror, de assombração, tem esse aqui também que é o Contos de Espanto e Alumbramento, que é do Ricardo de Azevedo, que eu também adoro esse autor. Então tem muitos livros, né, que ele tem contos de bicho, tem vários livros temáticos assim, então esse aqui também é um dos meus favoritos. Edu, quando falamos de tempos de infância, qual é a primeira lembrança que vem assim na sua cabeça? A primeira imagem que eu tenho assim de quando eu era criança era da rua que eu morava. Olha, eu tenho tantas boas lembranças daquela época, porque quando eu mudei para Campo Grande, eu cheguei aqui e eu não conhecia ninguém. E era uma rua que tinha muita criança, então eu fiz muitos amigos, assim. Então a gente brincava muito até a mãe ir lá, às vezes pegar pela orelha, falar, entra pra casa, porque assim, a gente às vezes brincava até anoitecer e ia a noite adentro brincando. Porque naquela época não tinha celular, internet, né, não tinha computador, então assim, a grande brincadeira mesmo era na rua, ali no encontro, né. Então eu amava estar com os meus amigos, assim. E desde aquela época eu já começava a fazer umas criações assim artísticas, né? Na época eu lembro que quando eu mudei pra cá era quando tava no ápice de Sandy Júnior e Chiquititas. Então assim, eu produzia shows com essas crianças da minha rua, sabe? A gente montava, ensaiava as coreografias. E aí o portão da minha garagem era como se fosse a cortina, então quando ele abria começavam as apresentações, então as famílias todas iam até lá na varanda assistir. Eu amarrava lençóis, assim, entre 2 árvores que eu tinha na frente da minha casa, e a gente fazia teatro de bonecos atrás. Então, desde muito pequeno, assim, a arte já era muito presente na minha vida, sabe? Então, assim, eu lembro disso, assim, essa brincadeira do faz de conta e dessas brincadeiras com os meus amigos, assim, tem um lugar muito especial na minha memória afetiva da infância, assim. Eu acho que eu sempre lembro com muito carinho dessa época. Vocês sabem que os meus figurinos foram inspirados nas roupas da Índia, né? Então, aqueles roupões. Então, eu quero saber de você, como é que você faz para criar os seus figurinos? E eu acho importante falar um pouquinho também do meu processo criativo, porque nos meus espetáculos eu não me limito apenas a uma linguagem artística. Então eu trabalho com teatro, com a narração, com as brincadeiras e com a música. Então, em cena é uma grande junção, uma grande brincadeira dessas linguagens artísticas. E o figurino não tem como fugir disso, né? Então eu gosto de trazer para o meu figurino as cores da cultura popular. E, gente, não tem país mais colorido que o Brasil, né? Essa alegria que é o brasileiro. Então eu gosto muito de trazer isso pro meu figurino, pros meus bonecos, pros meus cenários. E eu acredito que toda essa experiência contribui para o enriquecimento do repertório visual de quem está assistindo o espetáculo, principalmente das crianças. O importante é sempre estar bem colorido, né? Ó, eu quero saber de você se durante alguma apresentação já aconteceu alguma situação inusitada ou você já pagou algum mico na hora, assim, na frente de todo mundo, na hora da apresentação. Nossa, aconteceu uma situação recentemente, mas assim, eu acho que ninguém percebeu, porque eu consegui, né, disfarçar bem ali na hora, mas assim, tremi na base, sabe? Tem uma história que eu conto que é Vamos Brincar o Boi, que é uma inspiração do Boi de Mamão.
E aí tem um momento que tem uma personagem, que é a Catirina, conversando com o marido dela, falando que ela quer comer a língua do boi. Então nesse momento eu trago os personagens pra cena. E eu uso uns personagens de papel. E no dia da apresentação eu tinha feito um reparo nela, porque ela tava com o pescoço assim um pouco meio assim machucadinho, assim, né, porque é papel, vai se desgastando. Então eu fiz um remendo. E quando eu fui pegar ela, menino, a cabeça não caiu. A menina virou quase a mula sem cabeça. Eu ia ter que mudar a história na hora. A sorte que assim, quando eu fui pegar e a cabeça caiu, na hora eu larguei e já improvisei assim outra forma de trazer o personagem pra cena. E continuei a apresentação, né? Mas assim, aquele momento foi assim que eu falei, nossa senhora, eu fiquei bem assim, nervoso mesmo na hora, porque eu não esperava. Apresentações sempre têm os seus desafios. Inclusive, quero saber para você qual é o maior desafio da profissão. Fazer arte no Brasil já é difícil, mas fazer arte pra criança, eu acho que também é bem mais complicado, porque a maior dificuldade que eu percebo é que as pessoas não entendem o valor e a importância dessa experiência para essa criança, né? Como eu disse num outro momento, qualquer coisa tá tudo bem e não é assim, né? Então, muita gente chega falando, você pode contar uma historinha, cantar uma musiquinha, tudo no diminutivo, né? Parece que pra criança é tudo menor, né? E pro adulto tem mais valor, né? Então, acho que isso é um geral, acredito que para todo mundo que faz arte para a infância tem essa dificuldade, né? E principalmente também a valorização dos artistas, né? Eu percebo que é muito difícil, assim, às vezes eu vejo tabelas, assim, de organizações que quem faz contação história ganha menos de quem faz teatro, sabe? E por que é menor, né? Assim, então, é um desafio, assim, que eu espero poder ver mudar, sabe? Assim, essa realidade, assim, ter mais incentivos, né, culturais. A gente tá agora tendo um novo governo que tá chegando aí, então, assim, estou com muita esperança que as coisas melhorem, né? O Ministério da Cultura foi reativado, né? Então a gente viveu momentos muito sombrios na cultura do nosso país, né? Então é muito difícil, assim, as pessoas elas entenderem o valor da arte, né? E você viu que na pandemia o que mais foi consumido por todo mundo foi a arte, né? Eu espero que a gente ainda consiga, né? Assim, a gente tem que ser muito forte, resistentes nesse movimento, principalmente pelas crianças, assim, eu acho que tem que ter um trabalho contínuo, com muita pesquisa, muita seriedade, pra gente conseguir mudar essa realidade no nosso país, assim, né? Pra que as pessoas realmente valorizem o nosso trabalho, né? E não ficam diminuindo ele pelo fato de ser um trabalho pra infância, né? Então eu tenho esperança e eu acredito muito que a gente ainda vai viver esse momento, assim, onde a arte vai ser, assim, uma das prioridades do nosso Brasil. O que é ser criança? Pra mim, ser criança é viver num mundo encantado, um mundo de sonhos, um mundo onde a única preocupação é ser feliz, né? A brincadeira, ela cria vínculos, então as crianças estão o tempo todo, né, se relacionando, aprendendo umas com as outras, com tanta pureza, com tanta liberdade. E a gente tem muito a aprender com as crianças, né? Porque a gente, depois que cresce, esquece, né, que a gente era esse ser humaninho que tinha tantos momentos felizes na vida, né? Então, eu procuro sempre estar conectado com a minha criança eterna, podendo me conectar com as crianças também, porque eu aprendo muito com elas. O adulto que acha que ensina, na verdade, ele está equivocado, porque as crianças é que ensinam a gente todos os dias, né? Eu vejo que a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas não sabem mais se comunicar, as pessoas não conseguem mais ouvir umas às outras, né? E isso com certeza é um reflexo de uma geração que não brinca mais, que não brincou na sua infância, né? Então, eu espero que as crianças possam cada vez mais poder ter a oportunidade, né? Poder ter o direito de brincar, né? Que a gente possa oferecer esse momento para elas sem as telas, né? Porque é um momento da vida que passa tão rápido e só depois que a gente cresce a gente tem noção do que aconteceu, né? Então, ser criança é tudo de bom.
Nosso papo tá chegando no final, mas eu quero te agradecer por você ter topado esse bate-papo. Nossa, foi muito bom poder conversar, te conhecer mais, trazer para o nosso público. Tenho certeza aqui que eles gostaram bastante. Então, muito obrigado, Edu. Pontinho, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com seu público. Obrigado por você fazer esse projeto tão importante, tão bonito de conectar os artistas da infância nesse Conectividades do Brasil, né? É muito bonito ver tantos trabalhos diferentes e enriquecedores que tem por aí, que estão podendo levar essa arte, esse encantamento que tanto está faltando no nosso país, né? Então eu fico honrado de poder participar dessa temporada e desejo muito sucesso e vida longa para esse projeto lindo, viu, meu amigo? Um grande abraço do Edu Brincante, aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tchau, pessoal! Essa foi nossa conectividade. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos e não esqueça de se inscrever. Até a nossa próxima conectividade. Tchau!